Vamos ver então como ficam as condições do tempo para hoje e também para amanhã. Olha, em Rio do Sul, 3 abrigos foram abertos e daqui a pouquinho a gente fala sobre isso. Mas antes, vamos falar então como é que fica o tempo, né? Que tá mais ou menos nessa quarta-feira de feriado, né? Tá com uma frente fria que ainda se mantém, tem esse tempo instável, com chuva, muita nebulosidade. Temos chances também de aberturas de sol nas regiões que vão aí do oeste ao sul e também no litoral, mas isso é muito raro, viu? A chuva ainda não vai embora e ela pode voltar a cair a qualquer momento com mais intensidade. Principalmente atenção também para o vale e para o norte, onde temos risco aí de pancadas mais fortes e até de temporais. As temperaturas, elas sobem um pouquinho no litoral norte. Em Joinville, elas podem chegar a 25 graus, como a gente consegue dar uma olhadinha aqui. Em Blumenau, 20 graus. Em Florianópolis, 23 graus. Lá no sul, em Laguna, 19 graus. Urubici, 16 graus. E Chapecó, 20 graus. E a chuva, gente, ela continua. Portanto, essa situação aí, com a tendência de continuar com essas pancadas de chuva, especialmente no oeste, os riscos para alagamentos, deslizamentos, como agora há pouco o Ricardo falou, ainda existem. E para saber, então, como fica as condições do tempo para quinta e para o restante da semana, a gente vai falar com quem entende do assunto, né? Com o meteorologista da Defesa Civil de Santa Catarina, o Felipe Tedorovitz, já está aqui com a gente. Felipe, me conta, essa chuva, apesar dessas poucas aberturas que aqui mesmo na Grande Florianópolis já aconteceu hoje, ela continua, Felipe? Então, hoje, para o dia de hoje, na quarta-feira, esse feriado, essa chuva ela deve ficar mais restrita mesmo ao Vale do Itajaí, em direção ao Planalto Norte, a região de Canoinhas e Mafra, e em direção à região de Joinville, no litoral norte também. Já amanhã, essas instabilidades elas voltam a ganhar força no estado, principalmente entre a região do litoral e as áreas de divisa com o Paraná novamente. Então, esses acumulados eles podem voltar a chegar a 50, 60 milímetros nessas regiões, mas diferentemente desses últimos 2 dias em que a gente teve uma chuva persistente e forte em todo o grande oeste de Santa Catarina, essa chuva de amanhã ela já deve vir mais em forma de temporais isolados. Ou seja, a gente pode ter uma chuva mais intensa em uma cidade ou outra, e no resto das regiões elas vêm em forma de pancadas mais isoladas. Mas o risco, não é, Felipe, é que a gente sabe que como está chovendo desde segunda, a água é tanta que já transbordou rios, já derrubou pontes, enfim, naquela região, o solo está bem encharcado. Então, mesmo que essa condição seja só de temporais, o risco continua por lá? Isso, exatamente, porque como o sol ele não deve dar as caras de uma forma bem presente ainda, até pelo menos sexta-feira, a gente continua com o solo bem encharcado. E aí qualquer chuvinha, que mesmo que seja mais fraca, ela ainda continua favorecendo então esse risco de deslizamento. Esse risco de deslizamento continua bem alto na região até pelo menos o final dessa semana. Eu até conversei com alguns moradores lá da região, inclusive de Xanxerê, onde os rios eles subiram muito e mesmo que a chuva tenha parado, hoje de manhã choveu menos, mais garoinha, o rio continua subindo. Isso se dá justamente porque não tem para onde essas águas vazarem e daí acabam escoando para os rios mesmo? É isso que acontece, Felipe? Isso, exatamente. Então, e assim, se a gente considerar, choveu em apenas 2 dias, o esperado, e além disso, para o mês inteiro. E a gente já considera que outubro é o mês mais chuvoso de todo o ano. E em apenas 2 dias, choveu 300, 320, 330 milímetros em algumas cidades. Então, assim, essa chuva que caiu, ela não tem para onde escoar. Então, por isso que a gente deve continuar ainda com o nível dos rios bem altos em algumas regiões. Mas agora, como a chuva tende a ir diminuindo aos poucos até sexta-feira, entre o meio-oeste e o oeste, principalmente, que são as regiões mais afetadas, devagarzinho esses rios devem ir diminuindo os níveis dele até sexta-feira. Obrigada, viu, Felipe? Obrigada pelas informações e fica o alerta para as pessoas que moram aí nas encostas próximo aos rios, para que permaneçam atentas, né? Afinal de contas, a qualquer risco, tem que sair de casa, não dá para correr risco.